Oi, eu sou a Fabi, bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre as leituras de dezembro. Mas antes do vídeo, você já é inscrito no canal? Se não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho para não perder minha notificação, me segue nas redes sociais. Estou sempre presente no Instagram e lá tem conteúdos diferentes, então me acompanha por lá para ter mais conteúdo. Se interessar por qualquer um desses livros ou qualquer coisa da Amazon, utilize o link do canal, que assim você me ajuda a patrocinar os conteúdos sem pagar nada mais por isso. Agora vamos para as leituras. Contrariando todas as minhas próprias expectativas, eu li muito mais do que eu imaginava. Eu não cumpri minha TBR, completa, mas acabei lendo coisas diferentes. Eu quis levar o dezembro mais leve, como eu falei pra vocês, lendo coisas que me interessassem no momento. Então eu meio que deixei a minha TBR um pouco de lado, né? Se você acompanha os vlogs aí, você tá sabendo. Mas ainda assim, eu li muito mais do que eu esperava. Eu li 15 livros. Assim, teve algumas novelas e contos, né? Livros curtinhos, mas foram 15, né, gente? 15. Eu tô chocada ainda. Tô chocada ainda que foram 15 leituras. Parece que eu li há muito mais tempo alguns livros desses, principalmente os que eu li lá pro comecinho do mês. Mas vamos lá mencionar as leituras pra vocês de dezembro. Algumas delas vocês já sabem até que foi favorito, porque está na lista dos melhores do ano. Mas enfim, vamos lá. A primeira leitura de dezembro foi Fantasma da Ópera. Sim, eu pensei que eu tivesse lido esse livro em novembro, mas foi em dezembro. Tá aqui que foi em dezembro, foi a primeira leitura de dezembro. Eu marquei demais esse livro, né? Dá pra perceber. Ele virou um dos meus livros favoritos. Eu amei a história. Essa história é pra mim, sabe? Sabe quando o livro parece que foi escrito pra você? É o que eu sinto quando eu leio Fantasma da Ópera. Tanto que assim que eu acabei, eu quis ler de novo. Então ele foi 5 estrelas favoritado. Eu realmente amei, quero reler. Eu adorei a história. Adorei como ela é contada, principalmente, que é como se fosse um jornalismo investigativo, como se alguém tivesse buscado as informações sobre esses acontecimentos e organizou arquivos para nos contar essa história. Entrevistas, diários, cartas, notícias de jornal, vai se contando um enredo e em alguns momentos vai se jogando essas informações, sabe? E aí a gente percebe que o narrador é como se fosse alguém que juntou essas informações para contar pra gente. E logo no comecinho aqui, o prefácio do livro, né, é o narrador tentando nos convencer que o fantasma da ópera existiu. Então ele fala isso pra gente, né, e aí ele vai começar a mostrar as informações que ele juntou e os relatos pra provar que aqueles acontecimentos estão relacionados ao fantasma da ópera. Eu acho incrível, eu amei. Tem romance, tem drama, né, é um romance meio, aqueles romances meio novela mexicana, sabe, bem exagerado, mas dá tão certo nesse livro, sabe? Eu não sou muito desse tipo de romance, mas nesse livro dá certo, porque toda a ambientação do livro é num teatro, né? Numa ópera. Então parece que se encaixa bem, sabe? Um romance meio exagerado teatral, sabe? Os acontecimentos e tudo mais. Gente, adorei esse livro, adorei. Tem comédia, tem umas partes meio engraçadas e tal, e tem toda a questão do fantasma, que ele é realmente uma pessoa bem difícil e ruim, né? Não é uma pessoa boa. Ele faz umas coisas bem horríveis com a protagonista. Coisas que são realmente diferentes do musical. O musical é bem mais romântico. No livro, ele é uma pessoa ruim. O relacionamento não é bom. Na verdade, os dois relacionamentos não são bons, sabe? Da protagonista. Coitada da Christine. Só isso que eu penso. E a Christine é uma personagem que eu gostei bastante dela no livro. Ela é bem mais decidida e esperta, sabe? Do que no filme e no musical parece que ela é meio boba, sabe? E iludida. Ela vai ser iludida aqui, mas ela meio que, quando ela acorda pra verdade, ela meio que começa a tomar sua posição, sabe? Fazer algo. Então, eu acabei gostando bastante da Christine. Os protagonistas masculinos que deveriam ser o par dela, nenhum dos dois presta. Infelizmente, coitada da Christine. Mas, enfim. Depois eu li, na verdade, eu concluí Vida e Obra, do Dostoiévski, né? Na verdade é do Stefan Zweig, que é tipo uma mini biografia que ele fez do Dostoiévski, né? Suas impressões sobre Dostoiévski. Fala um pouco sobre a vida dele, sobre a sua obra, né? Sua forma de escrita é bem interessante. A escrita do Stefan Zweig é lindíssima, lindíssima, só isso que eu posso dizer. Recomendo pra todo mundo ler, até quem não gosta de Dostoiévski, porque a escrita do Zweig é tipo sem palavras, sabe? Sem palavras. E aí eu finalmente também concluí Legião Estrangeira da Clarice. Eu só tinha lido o primeiro conto, né?
E aí eu li todos os outros e eu adorei, gente. Eu adorei a escrita da Clarice. Eu sempre achei que eu não fosse gostar da Clarice, porque eu tinha tentado ler A Hora da Estrela quando eu era mais jovenzinha, não entendi nada. Mas agora eu gosto desse tipo de leitura, sabe? Livros mais psicológicos, que você tem que prestar mais atenção nas entrelinhas, sabe? Não é só você ler ali e tudo vai estar esclarecido pra você, não. É uma coisa que você tem que... O que ela diz só faz sentido se você se aprofundar no que ela tá dizendo, sabe? Se você pensar mais profundamente sobre aquilo. Recomendo demais, é muito, muito bom. Eu tenho A Cidade Sitiada aqui, que é um romance, e eu pretendo ler agora em 2023, porque eu realmente quero ler Clarice e eu quero ler A Hora da Estrela de novo, pra ver se agora eu realmente vou gostar. Mas enfim, gostei bastante. Não falei a nota, né? Mas pra Vida e Obra do Dostoiévski eu dei 4 estrelas, e pra Legião Estrangeira também dei 4 estrelas. Gostei bastante dos contos. Depois eu li a novela do Schnitzler, Tenente Gustel, algo assim. Eu acho que ele é um autor de língua alemã, não tenho certeza, mas ele é de outro país aí. Então não sei se estou pronunciando o nome certo, mas que novela incrível. Eu adorei. Gente, que novela, que novela. Valeu muito mais do que o valor que eu paguei, porque eu acho que eu paguei R$7 nesse livro, na época que teve uma promoção muito louca, que ele tava a longo prazo. E eu acho que ele tava R$7,50 por aí. E foi assim, bem baratinho. E ele, apesar de curto, já tinha um valor assim mais pros 20 e pouco. Por aí, os livros do Art Schnitzler não são baratos, mesmo curtos, né? Só o que é da Companhia das Letras que costuma estar barato. Os que são dessas edições aqui, que são da Record, eles são um pouquinho mais caros, mesmo curto, né? E teve uma promoção muito louca e eu comprei. Falei, ah, vou ver qual é, porque eu vi a Paloma Lima falando dele. Ela falou muito bem, né? Falando dessa novela. Aí eu falei, ah, vou tentar, né? Vamos ver. Eu tenho vontade de sempre conhecer sempre novos autores. Autores totalmente diferentes do comum que as pessoas veem por aí. Não se fala muito dele, então, vou tentar. Adorei. É um precursor do fluxo de consciência. Se não me engano, foi uma das primeiras que tiveram esse tipo de escrita. Ele é escrito em monólogo interior, né? O Tenente Gustil está, tipo, num concerto e ele tá super, assim, de saco cheio do concerto, entendeu? Aí ele tá lá e, ai, que coisa chata, sabe? Ele quer que acabe logo. E ele começa a divagar sobre as coisas que ele tá vendo no concerto, as pessoas e tudo mais. E aí acaba o concerto, ele vai sair do concerto e acontece uma coisa, que eu não vou dizer o que é, porque é uma novela, né, gente? Então eu vou contar tudo. Acontece uma coisa que se desenrola, que é o retorno ao torno da a novela inteira, que é muito interessante, umas divagações dele, sabe? Eu adorei, adorei. E me deu uma vibe meio Crime e Castigo, às vezes, sabe? Os momentos de mente conturbada do Raskolnikov. Essa novela me trouxe, me remeteu a esse livro, né? Então, recomendo demais. Eu gostei muito dessa novela, gente. Eu quero realmente ler outras coisas do Art Schnitzler. Eu tenho a autobiografia dele, né, que é Juventude de Viena, e pretendo ler. Se der pra ler esse ano, né, eu vou tentar encaixar aí esse ano, 2023, né, vamos ver se consigo. Mas adorei, adorei, adorei. Muito incrível essa novela. Recomendo demais, se você gosta mais dessa vibe mais estar na mente do personagem, mais psicológica. Leia a novela do Art Schnitzler, que é incrível. E aí eu concluí o que, gente? Eu concluí minha releitura de Harry Potter, que tô rolando com ela desde 2021. Li o livro 6, peguei nessa edição, mas eu li na edição do box, né? E alternei às vezes com a edição do Kindle, né? Que tem no Kindle Unlimited, por causa que eu estava com Kindle, né? Aí eu preferi, vou ler aqui no Kindle mesmo. Por preguiça mesmo de pegar o livro. Aí eu terminei o livro 6, né? Que é o Enigma do Príncipe, e o livro 7, que é Relíquias da Morte. E dei 4 estrelas para o Enigma do Príncipe e 5 estrelas para Relíquias da Morte, porque adorei. Os livros de Harry Potter que tem a nota mais alta para mim é Relíquias da Morte e O Prisioneiro de Azkaban, são os meus favoritos. Mas Harry Potter pra mim é 5 estrelas favoritado, porque é um livro que eu vou carregar pro resto da vida. Mas eu sempre dou nota separada na releitura pra ver se eu acho o que eu acho agora, sabe? Mas o completo, assim, a saga inteira de Harry Potter pra mim é 5 estrelas favoritada. Eu amo Harry Potter, né? E finalmente terminei a releitura. Finalmente, né? Desde 2021 enrolando aí pra terminar os últimos 2 livros e conseguir fazer tudo em dezembro. Li logo hoje, falei, não vou levar essa releitura pro ano que vem, porque esse ano eu vou fazer a releitura de Crônicas de Nárnia. E até contei pra vocês aí no vídeo de projeto, né, de série e releitura, que eu vou fazer a releitura de Crônicas de Nárnia.
E eu queria não ter nenhuma releitura pendente em 2023 para poder ler em paz a Crônica de Nárnia, né? Então, concluí os últimos 2 livros de Harry Potter. Li também um livro que se tornou um 5 estrelas favorita, que eu adorei. Eu tô assim, ó, cada vez mais querendo consumir essa leitura. Não tô tendo muito tempo, tive que dar uma pausa, mas se fosse, assim, abandonar todos os projetos e tudo que eu pretendia ler, eu só ia ler essa série. Do primeiro livro ao último livro, que são 9, fora as novelas, eu ia emendar um no outro, pelo menos com base nesses que estou lendo, porque estou no segundo, estou surtando, estou em 20% do segundo livro nesse momento, que é Leviathan Wakes. Eu vou deixar a capa aqui, ele foi um livro totalmente aleatório que eu peguei. Eu tinha feito pedido para o e-book e para o audiobook no Lib, né, ou Lib, o aplicativo, né, que é as bibliotecas dos Estados Unidos, você pega e-books e audiobooks como se fosse realmente uma biblioteca. E eu tenho um cadastro lá, né? E aí eu pude pegar, botei na lista de espera, já tinha um tempo, e aí liberou pra mim em dezembro. Então eu falei assim, vou tentar, né? Vamos ver como que é, porque eu cheguei a ver a primeira temporada da série. Eu tinha começado a ler o livro em português uns anos atrás, quando saiu a série. Só que aqui no Brasil só tem o primeiro livro. A Aleph não quis continuar a série, infelizmente, porque essa série é incrível e impecável, entendeu? Realmente incrível e impecável. Se você gosta de sci-fi, ópera espacial, vai ler essa série que é sucesso. E recomendo até que você leia o primeiro livro, porque ele se fecha muito bem. Então, se você não quiser continuar ou não conseguir ler em inglês para continuar a série, não tem problema, porque o livro meio que se fecha em si mesmo. Então, você pode ler, ele tá no Kindle Unlimited em português. Aí eu peguei, comecei a ler e eu amei. Na verdade, eu amei assim muito. Tanto as partes que tem da série, né, que a primeira temporada da série só conta a metade do primeiro livro, que isso foi um grande surto, que eu pensei que ia ser só a primeira temporada. E quando eu fui chegar na metade, eu falei, mas já vai acabar, mas ainda falta isso tudo de páginas. Aí eu fui lendo e descobri que não, ele pega a segunda temporada da série. Mas a segunda temporada da série eu não vi ainda. Então eu li, então metade do livro foi totalmente novidade, não sabia nada do que ia acontecer e foi um surto completo. Eu até chorei, gente. Eu me emocionei no final, não dava. Porque acontecem umas coisas assim que você fica, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Entendeu? Esse livro tem de tudo que você imaginar que aconteceria no sci-fi. Que eu não sei mais pra onde essa série vai, porque são 9 livros ainda. Tem 8 livros, fora várias novelas entre os livros. Então, pra onde vai, gente? Porque aconteceu praticamente tudo o que poderia acontecer em um sci-fi. Entendeu? Acontece nesse livro. É um surto completo. Tem muitas cenas de ação e reviravoltas. E ele é muito político, entendeu? Tem muitas tretas políticas acontecendo. Leviathan Wakes acompanha 2 protagonistas, que é o Holden e o Miller. O Miller é um policial, detetive de Sirius, que é uma estação espacial, né? Ele é um Belter, ou seja, ele nasceu no espaço. Que aqui nessa história, a Terra colonizou outros planetas já. Já há muito tempo que a Terra colonizou outros planetas. E teve uma superpopulação na Terra. E esses humanos que estavam a mais na Terra foram mandados para a estação espacial, que é Sirius. E essas pessoas que foram vivendo lá e aí tiveram filhos, e os filhos dos filhos, eles não têm mais a mesma genética que os humanos comuns. Ele tem algumas diferenças físicas. Quem mora no espaço tem diferenças físicas das pessoas da Terra. E são mais esguios, e tem outras coisas da pele e partes musculares que são diferentes no corpo dessas pessoas. Enquanto é como se os humanos tivessem mais músculos e tem mais densidade muscular, enquanto os Belters não, eles são mais esguios e tudo mais. A questão muscular e também são mais altos. E tem várias diferenças físicas que acontecem. E o Miller é um Belter que vive em Sirius, ele é um detetive. Ele é chamado para fazer uma investigação para uma pessoa da Lua, né? Que é um cara que é muito rico, milionário, dono de uma grande corporação, que a filha dele desapareceu. Esse homem rico pede para o Miller, né? Pede para a polícia de Sirius procurar a filha dele, porque a filha dele tinha ido para lá. Então o detetive Miller vai atrás das informações e começa a fazer investigação para saber onde ela tá, que é a Julie Mal. E aí a gente tem toda essa investigação do Miller para descobrir onde a Julie tá e o que aconteceu com ela. E a gente tem o Holden, que trabalha numa... tipo como se fosse uma nave que minera gelo, porque o gelo é água e é muito... uma coisa muito importante no espaço, né?
essas coisas básicas como água é uma coisa mais complicada para se transportar e é um trabalho importante. Eu trabalho nessa nave e acontece de eles receberem um chamado de ajuda de uma outra nave no meio do espaço. Existe uma lei espacial, e isso é em todos os sci-fi que eu li até hoje, que se alguém te pede ajuda no espaço, você é obrigado a ajudar, a prestar ajuda, porque em milhares e milhares de quilômetros de espaço, as chances dessa pessoa encontrar ajuda de novo é muito difícil, né? Então, se você recebe um chamado, você tem que atender. E a nave do Holden recebe esse chamado e eles são meio que obrigados a atender, né, esse chamado de ajuda. E isso dá uma grande treta que eu não vou dizer o que é. E muitas coisas acontecem por causa disso. Que meio que rola aí a trama do livro. E claro que essas duas perspectivas de lugares diferentes vão se colidir e tudo é uma grande história, sabe? É uma história única, só estávamos vendo perspectivas diferentes, de visões diferentes. É incrível, é incrível, é incrível. Tem muita política. A forma mais fácil de explicar sobre esse livro explicar pra vocês esse livro é relacionado com Game of Thrones, porque é como se nós estivéssemos lendo um Game of Thrones no espaço. Muita treta política, poder e armações e uma guerra acontecendo, porque vai acontecer uma guerra por conta de algumas coisas que aconteceram nesse primeiro livro. Muitas tretas, tudo que você pode imaginar, gente, tem nesse livro. É isso, incrível, maravilhoso. Eu li, e depois que eu li o primeiro livro, eu li a novela, que eu vou deixar a capa aí, que é The Butcher of Anderson Station, que é uma novela que conta a história de um personagem que tá nesse primeiro livro, é um personagem extremamente importante. E a gente sabe algumas coisas sobre ele nesse primeiro livro. E essa novela conta um fato específico desse personagem que a gente só é mencionado assim bem por baixo assim o que aconteceu. A gente não sabe muito bem se aquilo realmente é verdade, a gente sabe uma informação assim aleatória. E aí nessa novela conta esse fato pra gente. É também muito boa essa novela, muito, muito boa. Adorei, adorei, adorei. E é isso, gente. Já estou em 20% do segundo livro, que está realmente incrível, mas quando eu terminar a gente conversa sobre ele, provavelmente no próximo vídeo de leituras. Depois eu li o conto da Louise May Alcott, que é um típico Natal. Vou deixar a capa aqui. Ele tem no Kindle Unlimited e eu adorei. É muito fofinho. É na vibe de Natal e tem uma questão meio de romance envolvida. Tem 30 páginas e ela conta uma história tão legal e que faz tanto sentido, sabe? É uma história completinha, mesmo sendo um conto tão curto. Eu adorei, adorei. Eu ainda fiz minha mãe ler, minha mãe também gostou muito. Eu recomendo demais se você quer ler uma vibe de Natal agora, no final do ano, agora quando vir o próximo final do ano. Recomendo, tá no Kindle Unlimited, é muito legal esse conto. Ai, gente, eu adorei o conto. Adorei, adorei. Tanto que eu quero ler Mulherzinhas agora, porque é da mesma autora. Depois eu li, na verdade, reli um conto de Natal do Charles Dickens, que eu amo essa história. Eu amo demais, sabe? Há muito tempo. Antes de ler, eu já amava essa história, porque eu amava várias adaptações que tem de um conto de Natal. E aí eu reli esse ano, porque eu pretendo reler um conto de Natal todo ano. É o tipo de livro que você lê e ainda quer reler, sabe? Que você fala, é tão perfeito pra época de Natal. É um livro que tem uma mensagem tão bonita, é tão tocante também. É meio triste em alguns momentos, mas é uma mensagem tão bonita, gente, tão bonita, que você lê no Natal é perfeito, sabe? É perfeito. Então eu pretendo ler todo ano, próximo ao Natal. E eu reli Conto de Natal de novo. E essa vez eu reli no físico e fiz as anotações aqui. Pretendo comprar uma edição mais bonita e uma edição de capa dura e tal, para poder ler esse ano, no final do ano, né? Em outra edição. E eu li e adorei, né? Mais uma vez, 5 estrelas favoritadas, afinal, né? 5 estrelas favoritado. E Leviathan Wakes também foi 5 estrelas favoritado. E o conto The Butcher of Anderson Station é 4 estrelas. Depois eu li outro conto de Natal que eu tinha separado pra ler, que é Um Natal de Tempestade e Bonança, que é da Elizabeth Gaskell. É uma história que tem uma mensagem também bem bonita, também é bem curtinho, também 30 páginas, e também tem no Kindle Unlimited, que é a história, tipo, como os donos de jornais que são rivais vão ser vizinhos. E eles começam a tretar, né? Vivem tretando ali as esposas deles, e aí acontece uma coisa pra eles mudarem o pensamento, sabe? Um sobre o outro. Então, tem uma mensagem bonita também, é legal, e eu também dei 4 estrelas. Não, e eu dei 3 estrelas e meia. Preferi o da Louisa May Alcott, acho que a história dela me tocou mais,
sei lá, gostei mais. Mas também é uma história bem legal de Natal, recomendo. Depois eu li o conto, na verdade a novela, que é Após Illuminae Files, né? Que é aquele laranjinha que tá ali. Tem que ler uma novela que você lê antes do segundo livro. E eu li que é Memento, vou deixar a capa aí pra vocês. Eu dei 4 estrelas. Nessa novela conta antes de Illuminae Files, sabe? Antes de começar Illuminae. O que aconteceu pra inteligência artificial ficar meio pirada lá em Illuminae. Então a gente sabe a história de antes. É legal, gostei bastante. E é uma novela meio triste, assim. Se ela fosse maior, eu poderia até chorar, sabe? Porque ela tem uma temática triste, um final triste. E é também bem legal. Eu dei 4 estrelas. E depois eu li, né, Gêmina, que eu li a novela pra poder pegar Gêmina. E eu li Gêmina. E eu gostei de Gêmina, achei uma história muito boa. Aqui é uma sequência de Illuminae, só que por outra perspectiva, com outros personagens. Aqui, esses personagens vivem na estação, na Randall. E os personagens de Illuminae, o povo lá de Illuminae, que eu não vou dizer muito, né, porque tentar não dar spoiler, estão indo para essa estação. Só que é aqui a gente está vendo essa estação aqui, o que rolou. E essa estação vai ser invadida e atacada, né? E aí a gente está vendo isso acontecer enquanto a gente está numa contagem regressiva para a chegada da nave lá, que é Hypatia, que é a nave de Illuminae, chegar aqui. Só que aqui está sendo atacado e invadido. Vou dizer só isso pra vocês. E acontecem várias tretas aqui, muitas coisas. Eu gostei muito da história, né? Tem alguns pontos ali que eu não gostei muito, porque ela usa uma questão de paradoxo, que do jeito que foi usado, não foi muito do meu agrado, porque ficou muito conveniente. Porque eu até gosto de questões de paradoxo, universos paralelos e linhas temporais diferentes, essas coisas eu gosto bastante em temáticas de ficção científica, mas aqui foi usado meio como conveniência pro enredo, então isso eu não gostei muito, e também não consegui me apegar aos personagens, mas a história ao redor, a parte da ficção científica, das invasões e todas as tretas que acontecem são muito legais, porque são tretas reais, sabe, pesadas, não é tipo uma coisa levinha assim de adolescente, não, a história em si é muito boa. E eu dei 4 estrelas pra Gêmina. Eu ainda prefiro Illuminae, que eu achei a Illumina melhor. E também me importei mais com os personagens de Illuminae do que com o de Gêmina. Mas Gêmina é um livro bom, sim, muito bom. Dei 4 estrelas porque é muito bom e recomendo. E agora falta ler o último, que a Renata também me deu de presente. Tá até ali, o Obsídio. Ela me deu. E pretendo ler agora em 2023. E aí eu falo pra vocês quando eu for ler. Não vai ser esse mês, mas no futuro eu conto pra vocês aí quando eu vou ler o último livro de Illuminae Files. Aí depois disso eu tava meio assim, meio cansada já, sabe? Muitas leituras, gente, porque esse ano eu fiz 125 leituras, sabe? Completas. E ainda fiquei com o livro em andamento, que é A Dança da Morte. Assim, que é um livro que eu tava lendo já desde outubro, desde novembro, eu acho. Meio que da metade de novembro que eu peguei ele pra ler. Então, fiquei ainda com um livro em andamento, que é A Dança da Morte. E aí eu tava meio cansada já, mais de 120 leituras. E aí eu falei, eu queria ler uma coisa leve, rápida. Enquanto eu tava vendo alguns vídeos de gringos, né, melhores do ano, né, deles, eu vi que muitas pessoas tinham lido e gostado muito. E foi pra lista dos favoritos. And Every Morning, The Way Home Gets Longer and Longer, que é do Frederick Backman, uma novela nova que ele lançou. E aí eu falei, vi que estava nos favoritos, eu nunca li esse autor, nem tinha interesse, na verdade, de ler os livros dele. Eu tinha um pouco de interesse em Um Homem Chamado Ove. Assim, um leve interesse, sabe? Nada que me desesperasse para pegar algum livro dele para ler, assim, logo. Mas assim, tinha um leve interesse. Aí eu falei, vou ler essa novela, é bom que eu já conheço a escrita do autor por uma narrativa curta. E eu peguei o audiobook no Live, né? Foi liberado para mim o audiobook, né? E aí eu peguei o e-book e o audiobook para ler. E era só 1 hora de audiobook, né? 1 hora e pouco. Então eu falei assim, pô, rapidinho, vou ler aqui, né? Rápido. Gente, que novela perfeita. Eu adorei, gente. É muito linda. É muito linda, muito linda, muito tocante. Me emocionei em vários momentos. Marquei milhares de coisas nesse livro. O livro me ganhou na carta do início, que é uma carta do Frederick Backman para a pessoa que vai ler, né? Ele explicando sobre a história e de onde ele tirou a ideia, né? O que ele estava pretendendo com essa história. Então, eu peguei pra ler e ele me ganhou na carta do início. Quando eu li, eu me apaixonei. Eu me apaixonei, gente. Eu me emocionei. Eu marquei várias coisas.
Tanto que essa novela entrou pra minha lista de favoritos nas menções honrosas. Eu realmente amei. E definitivamente eu quero ler todos os livros do Frederick Backman que tiver. Entendeu? Existe e eu vou querer ler, entendeu? Já fiz até minha lista já dos livros dele, porque eu pretendo ler todos. É isso, é isso. Pode ser que eu não goste de algum, pode ser que eu não goste até do livro porque eu prefiro, mas de repente eu preferia a narrativa mais curta, não sei. Vamos descobrir quando eu for ler, mas eu adorei. Eu quero ler todos os livros dele, entendeu? É um objetivo que eu criei aí pro futuro, né? Todos os livros do Frederick Backman que existir. É isso. E ele conta a história de um avô e seu neto, né? A relação de um avô e o neto, e também um pouco da relação dele com o próprio filho. Também tem algumas menções sobre o passado e lembranças dele da sua esposa falecida. Gente, é lindo. Lindo demais, impecável. E eu dei 5 estrelas. E vocês não sabem o quanto é difícil eu dar 5 estrelas pra novela e pra conto, gente. Mas é muito raro. Eu acho que quase nenhuma novela e conto tem 5 estrelas. Que eu lembre. Assim, atualmente só ela ganhou 5 estrelas. Nenhuma novela e conto ganhou 5 estrelas. Mas essa é perfeita, na minha opinião. Por isso que eu gostei muito. E amei. E maravilhosa. Recomendo. Não sei se você lê inglês, né? Porque ela tá em inglês só. Ainda não tem traduzido. Se você lê inglês, leia. Aproveite que é curtinho e leia, entendeu? Porque é perfeito. Mas se você não lê, provavelmente até venha pro Brasil, porque os livros do Frederick Backman tudo vem pro Brasil, porque todo mundo, assim, tem um hype, assim, em cima dele, né, aqui no Brasil. Tem muita gente que ama, muita gente que odeia, mas existe todo um hype em volta desse autor, então é possível que se traga em breve essa novela aqui pro Brasil também, até porque ela tá sendo bem falada. Pra finalizar o ano, assim, com uma leitura que eu finalizei realmente, Os Contos de J.H. Lawrence. Gente, isso aqui... perfeição. É perfeição, gente. Todos os contos perfeitos. Eu dei 5 estrelas para esse livro porque todos os contos são perfeitos. Todos os contos são incríveis. Todos os contos eu amei. Todos os contos eu me importei com os personagens. Maravilhoso. Marquei também aqui algumas coisas, alguns potes interessantes. A primeira novela conta, são As Filhas do Pastor, e conta meio que a relação das filhas, né? Entre elas e também a família, né? Essa família do pastor é uma família que tem uma posição social, mas que vive muito mal financeiramente. E aqui ele tem essas 2 filhas. Uma filha acaba se casando por conveniência financeira, né? Com uma pessoa que tem mais posses, né? E a outra quer se casar por amor. E aí a gente tem um desenrolar aí nesse conto, que eu achei lindo, impecável. E até num vlog eu li alguns quotes que eu marquei esse livro aí no último vlog que saiu do ano. Eu lendo alguns quotes desse livro aqui, desse conto. O segundo livro é O Espinho na Carne. Se eu não me engano, acho que é O Espinho na Carne. O Espinho na Carne, o segundo conto, é de um soldado fugitivo. Só vou dizer isso, um soldado fugitivo. E aí você lê pra descobrir, porque eu não vou falar muito, porque são contos, gente. São contos curtos, esse Espinho na Carne é bem curtinho. Depois, Estilhaço no Vitral. E o romance aqui também tem uma questão fugitiva aqui, tem um romance que rola aqui com os personagens, é também muito legal, muito interessante. Também gostei bastante e gostei também do final, sabe? E ele tem um... é como se alguém tivesse escrito essa história, sabe? Alguém escreveu a história e tá lendo essa história, entendeu? Pra gente, essa história do Estilhaço no Vitral. E depois tem O Oficial Prussiano, que é um dos contos mais famosos do J.H. Lawrence. Conta a relação de um soldado e um oficial alemão. E a relação complicada deles dois. Não uma relação romântica, é uma relação meio de obsessão de um sobre o outro, sabe? É uma coisa assim, bem bizarra, assim. E extremamente interessante, gente. Muito interessante mesmo. Esse oficial, né, esse comandante em cima do soldado, né? Gente, é muito, muito interessante. Muito, muito, muito interessante. E é uma das novelas, é um dos contos mais famosos de J.H. Lawrence por um motivo, gente. Porque é realmente incrível. Muito incrível mesmo. E o último, que é O Cigano, que leva aqui o título, né? Que é O Cigano e Outras Histórias. É o último conto. E é perfeito. Gente, mas é perfeito. Mas é perfeito, perfeito, perfeito. Pra mim podia ser um livro grande, sabe? Podia ser um romance, porque realmente
impecável e também é um dos contos mais famosos do J.D. Lawrence. Gente, perfeito. Perfeito. Todos os contos são incríveis, são muito bons. Se eu posso, assim, acho que se eu fosse classificar, o primeiro seria O Cigano, o segundo seria As Filhas do Pastor, o terceiro, O Oficial Prussiano, o quarto, O Espinho na Carne e o quinto, O Estilhaço no Vitral. Se eu fosse classificar, mas todos são muito bons. Todos, tanto que eu 5 estrelas e é uma coisa, como eu falei, rara eu dar 5 estrelas por conta de contos e novelas. Mas esse merece porque eu gostei de todos. Todos os contos são muito bons. E O Cigano é incrível, gente. O Cigano conta sobre realmente um cigano, uma jovem que acaba conhecendo uma família ali que é itinerante, né? Que são ciganos. Ela acaba se conhecendo e meio que ela rola ali um interesse ali pelo cigano. Só que tem toda essa questão de sociedade, família e toda essa questão disso ser mal visto, né? Essas pessoas serem mal vistas também tem essa coisa de como as pessoas ao redor veem esse tipo de povo, sabe? E também todo esse interesse que rola dela, né? Dessa moça da sociedade, praticamente, né? Ela tem uma posição assim, em cima de um cigano, né? Então, muito bom. Fala sobre relacionamento também, um pouco sobre um relacionamento, tem uma questão de um relacionamento meio fora dos padrões para a sociedade também. Tem um casal aqui que tem um relacionamento meio fora do padrão. Gente, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Recomendo, se você quer conhecer a escrita do J.D. Lawrence e gosta de contos, começa com esse aqui. Muito bom, muito bom, muito bom. Só acho que essa edição deveria ter mais textos, sabe? Ter alguns textos de apoio, notas, sabe? Nessa edição. Acho que faria bastante diferença. Mas é uma edição incrível, maravilhosa, recomendo. Assim, você pode ter que pesquisar algumas coisas, né? Se você quiser entender contexto histórico e algumas coisas sobre os contos aqui, especificamente, você vai ter que dar uma pesquisada, porque não tem aqui, né? Só tem uma nota do organizador, né? A nota do organizador tem aqui no começo, ele falando um pouco sobre a obra do J.D. Lawrence, mas é uma coisa bem curta, é um parágrafo só. Então, se você quiser se aprofundar, você vai ter que dar uma pesquisada. Não acho que tenha outras edições, não achei nenhuma outra edição desses contos aqui em português. Tem essa e uma anterior a essa, que é a mesma tradução, o mesmo organizador, só que em outra capa. Então, recomendo demais para você ler. Só deixo esse adendo aí que não tem texto de apoio e notas, então você pode ter que pesquisar algumas coisas, mas é incrível, a gente recomenda demais. Leia, 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 leia. Só isso que eu posso falar para vocês. Gente, O Oficial Prussiano, As Filhas do Pastor. Gente, todos os contos. Cara, o Cigano merece que você leia. O final do conto do Cigano, eu até me emocionei no final, gente. Eu me emocionei, sabe? Vieram lágrimas nos meus olhos. Quando eu li o final, eu falei, não. Fiquei assim, não acredito, J.D. Lawrence, de novo você vai fazer isso comigo, entendeu? Então, leia. Leia, recomendo demais. Leia os contos de J.D. Lawrence, maravilhoso. Foi a última leitura que eu fiz em dezembro, como eu falei pra vocês, ainda tô na leitura de Dança da Morte, né? Estou caminhando em Dança da Morte ainda, está incrível, impecável. Entrou pra lista dos favoritos da Menção Rosa, porque eu não terminei, mas tá sendo uma das melhores leituras que eu fiz do ano passado, né? Ainda vou fazer esse ano, mas já era uma das melhores leituras do ano, mesmo sem eu ter terminado. Incrível, Dança da Morte é incrível, maravilhoso, adorei. Estou adorando, na verdade. É isso, pessoal, foram essas leituras. Tô até cansada de falar tanto. Foram muitos livros, gente, muitos livros. Recomendo demais pra vocês eles. Essas leituras foram leituras muito boas. Em dezembro eu li bastante coisa legal. Recomendo demais. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Um beijo. Até o próximo vídeo.